Torcedor vascaíno, fala minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais uma notícia do Vasco, para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, hoje nós vamos falar sobre a saída de 4 jogadores do Vasco da Gama. O Vasco confirmou agora há pouco a saída desses 4 jogadores, a gente vai trazer essas informações aqui para vocês, vocês vão saber para onde eles vão, se foi vendido, se não foi, a gente vai falar sobre esses 4 jogadores. Vamos falar também sobre a situação do Vitor Mendes. Olha, o jogador, apesar de ter uma proposta melhor do Vasco, como a gente já tinha dito ontem, né, que seria uma coisa muito difícil, mas o jogador resolveu jogar aí pela equipe do Juventude. A gente vai falar sobre isso e também sobre os reforços que já estão vestindo a camisa do Vasco. E a gente vai falar sobre isso aqui também nesse vídeo. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera, estamos entrando no ar, mandando aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário, que tá aqui todos os dias batendo aquele papo com a gente. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado sempre. E para você que está chegando pela primeira vez, o YouTube te recomendou, um amigo compartilhou esse vídeo com um grupo, você estava lá e veio assistir, você estava procurando informação e chegou na gente, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout, criador deste canal, apresentador, enfim. Aqui a gente fala muito de Vasco, a gente traz as nossas opiniões, obviamente, baseado nas notícias do Vasco. A gente analisa jogadores que estão chegando, a gente sugere jogadores, sugere técnico, enfim. Aqui é o lugar para você, torcedor, ficar por dentro do Vasco e, obviamente, ter um conteúdo diferenciado e de qualidade para você saber mais sobre o Vasco no dia a dia. E olha, já deixamos os nossos recados e, obviamente, vamos começar falando aí sobre a situação do Vitor Mendes. Ontem a gente trouxe uma informação aqui sobre Vitor Mendes e sobre David. Quem assistiu o vídeo vai lembrar que eu falei aqui que seria uma situação um pouco difícil pelo tempo e o Vitor Mendes pela questão do seu envolvimento lá com o Juventude, que Juventude, Bahia e Internacional queriam o jogador. O que é que aconteceu? O Vasco fez uma proposta melhor ao Atlético Mineiro e ao jogador, só que o jogador resolveu jogar no Juventude, o clube onde ano passado ele se destacou pelo Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A, inclusive por isso ele voltou de empréstimo ao Atlético Mineiro, onde ele pertence, onde ele tem um passe fixado. Mas o jogador resolveu voltar ao time do Eduardo Batista, lá o Juventude, e voltou ao Alfredo Jaconi. O Vasco agora permanece com Zé Vitor e Pimentel. Lembrando que a janela de transferência fecha hoje. O Vasco só poderá inscrever jogadores depois desse tempo. Se o jogador ele tiver rescindido seu contrato até hoje com o seu clube, aí ele pode vir para o Vasco livre, ou se ele já estiver livre no mercado há muito tempo. Caso contrário, o jogador que rescinda lá depois desse dia 12, o jogador não pode ser inscrito pelo Vasco da Gama. Essa é a situação. Sobre treinador, muita gente me perguntou, sim, se o treinador for demitido, o Vasco pode sim inscrever outro treinador depois de fechada a janela de transferência. E, enfim, né? Eu acho que o Vasco pecou pelo planejamento aí, né? O Vasco tinha 4 zagueiros, de uma hora para outra só ficou com 2 e agora bota 2 da base. Planejamento errado, né? Eu não concordo com isso aí. Enfim, alguns jogadores já estão vestindo a camisa do Vasco. O Vasco participou de Media Day ontem. Media Day, para quem não sabe, é aqueles tapes que passam na transmissão, que passa também na escalação, onde os jogadores tiram a foto, até para propaganda do Premier também. Enfim, o Vasco participou aí. Os jogadores participaram desta situação aí ontem. E alguns jogadores, alguns reforços já estão vestindo a camisa do Vasco. Como você tá vendo passando aí na sua tela, o Eric e o Gabriel Dias estavam aí no CT, participaram também. Palácios, o próprio Lucas Oliveira, o Zé Vitor também participaram dessa situação aí, desse dia de fotos, né? O Media Day, né? O dia que o Vasco aí faz as fotos para colocar em escalações e outras coisas aí das transmissões. Então, o Vasco aí fez isso ontem. Olha, vamos falar de negociações, né? Complicado, a gente tá vendo que, pelo jeito, não vai acontecer nada. Já passamos aí do meio-dia, da metade do dia. O Vasco tem mais 12 horas para fazer isso, até quando eu estou gravando esse vídeo. Mas, pelo jeito, não vai acontecer, né? Só se acontecer alguma coisa bem relâmpago aí, que eu acho muito difícil. Mas, enfim,
O Vasco, para contratar alguém hoje, deveria dar entrada no documento, não necessariamente o jogador sair no bid hoje, mas teria que dar entrada no documento hoje e o jogador poderia entrar no bid aí outro dia. Mas o Vasco vai ter que correr para fazer isso, né? Eu acho muito pouco provável. Mas anunciou hoje algumas saídas. 4 jogadores estão de saída do Vasco da Gama. Quem são eles? Vamos começar aí pelo JP Galvão, jogador que vinha sendo até relacionado pelo Zé Ricardo, não entrou em algum jogo, não entrou. É um lateral direito que vem da base. É um jogador que eu não considero uma grande promessa. Acho que é um jogador que entrou mesmo no profissional porque estourou a sua idade. O jogador será emprestado à equipe do Botafogo até novembro. E ele participará da equipe Sub-23 do Botafogo, que está sendo montado. E é um dos reforços do Botafogo. O volante que virou lateral na base do Vasco vai para o Botafogo, um passe fixado até o final de novembro. Se o Botafogo resolver comprar o jogador, o que acontece? O passe dele com o Vasco, o contrato dele com o Vasco é até o final desse ano. Então, o Vasco aí faria uma negociação em que o Botafogo ficaria com 60% do jogador e o Vasco com 40%, se for do desejo do próprio Botafogo continuar com o jogador após o fim de contrato. Então, o JP Galvão será emprestado ao Botafogo. Outros 3 jogadores oriundos da base do Vasco também serão emprestados. Quem são eles, Léo? Jogadores Roger, meio campo, o Saulo, lateral, e o Vitor, zagueiro, Vitão, zagueiro. Esses jogadores, eles irão para Ponte Preta. Também, até novembro, esses jogadores serão emprestados pelo Vasco da Gama. Também com o passe fixado, mas não ficou claro aí qual será a situação, se será a mesma coisa que foi envolvendo o JP Galvão com o Botafogo. Mas enfim, o Vasco divulgou hoje a saída desses 4 jogadores aí oriundos da base do Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco só contratou aqueles 4 reforços. Veio o Kailan, que era um jogador que foi campeão pela equipe do Palmeiras na base, também está fazendo parte, já está treinando, um zagueiro que já está treinando com a equipe profissional do Vasco, mas ao que tudo indica, o Vasco não vai contratar mais ninguém. E a minha opinião é o seguinte, eu acho que, mais uma vez, fica nítido que o planejamento do Vasco foi mal feito, que o Vasco ainda beira o amadorismo e que precisa trabalhar futebol de uma maneira séria. Ah, mas não temos dinheiro. Usa a criatividade. Hoje o Vasco não consegue atrair jogadores, isso fica muito difícil. O Vasco hoje está muito se escorando na situação da SAF, isso tem que ser dito. Dá uma certa impressão de que o futebol está abandonado, só esperando a situação da SAF se resolver. Eu já disse aqui que eu sou a favor da SAF, mas enquanto a SAF ainda não é aprovada, quem está no Vasco tem que trabalhar. E está me dando essa clara impressão de que estão empurrando com a barriga até a SAF chegar. Mas a gente não sabe quais condições vão ser quando a SAF chegar lá em julho, quando já tiver praticamente metade do Campeonato Brasileiro da Série B já feito. Enfim, eu estou muito preocupado com todas as situações que estão rolando, desde o final da pré-temporada, quando o Vasco mostrou as contratações que faria e que não foi ao mercado, eu já estou muito preocupado. Mas enfim, eu estou me dando essa certa impressão e eu quero saber de vocês também se vocês já têm essa impressão. Mas vamos por mais, vamos esperar aí o que vai acontecer nos próximos dias, vamos ver se tem alguma novidade, né? Se o Vasco surpreende todo mundo aí, contrata alguém, mas eu acho muito, muito difícil que o Vasco traga alguém ainda nesse restinho de final aí de janela de transferência. Então é isso, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.